A história dos direitos sociais e trabalhistas no Brasil é marcada por três elementos fundamentais. Em primeiro lugar, um conjunto de lutas populares e trabalhistas em defesa de direitos e em busca de conquistas capazes de melhorar as condições de vida da classe trabalhadora e das camadas populares do país. Em segundo lugar, um Estado capaz de implementar políticas públicas inclusivas e, em terceiro lugar, isso tudo só pode funcionar com uma democracia capaz de expressar a soberania popular, o desejo, as expectativas e os interesses da maior parte da população. Esses elementos estão sob risco na nossa conjuntura recente. O primeiro marco histórico importante para a conquista dos direitos trabalhistas no Brasil vem da Era Vargas, especificamente de 1943, quando se institui a consolidação das leis trabalhistas no Brasil. Vale a pena destacar, dentro da CLT, a própria instituição da carteira de trabalho, o salário mínimo, o 13º salário, o descanso semanal, a instituição das férias anuais. A jornada de trabalho também foi organizada e institucionalizada e legalizada nesse período. O mesmo vale para o seguro-desemprego e a própria organização do começo do sistema previdenciário brasileiro vai acontecer também no âmbito da instituição da CLT na década de 40. Para fechar esse quadro de elementos fundamentais dos direitos trabalhistas, há a possibilidade de negociação coletiva para que os trabalhadores tenham fortalecido as suas demandas e os seus canais de interlocução com o empresariado. Assim como a CLT é um marco fundamental para os direitos trabalhistas, a nossa Constituição de 1988 é um documento essencial para o avanço dos direitos sociais no país. E nesse capítulo merece destaque, fundamentalmente, a maneira como os direitos sociais entraram na nossa Constituição. Em primeiro lugar, ela prevê que 25% do orçamento público deve necessariamente ser utilizado com educação, 15% para a saúde, além de organizar as diretrizes para a universalização da Previdência Social e da aposentadoria para os trabalhadores. O novo governo interino tem uma série de propostas e de alterações para os direitos sociais e trabalhistas no país. Esse governo propõe uma elevação na jornada de trabalho. O diretor da Fiesp chegou a insinuar que o Brasil deveria adotar uma jornada de trabalho de 80 horas semanais. Isso significa consumir todo o dia do trabalhador com o tempo de trabalho, sem deixar nenhum período de descanso, de convívio com a família, de socialização com os amigos. Esse governo propõe a terceirização das atividades como um principal mecanismo de contratação. Além disso, uma medida dramática proposta por esse governo é a impossibilidade de que os trabalhadores demitidos acessem ou reclamem na Justiça do Trabalho, enfraquecendo ainda mais a voz coletiva dos trabalhadores, se propõe o fim da negociação coletiva. E como se não bastasse esse conjunto de elementos, esse governo está propondo a flexibilização da própria noção de trabalho escravo. Isso significa suprimir da letra da lei a noção de trabalho exaustivo com jornada muito intensa, como o trabalho escravo, e também significa suprimir da letra da lei a expressão condições degradantes de trabalho. Se antes nós tínhamos como síntese desses direitos a carteira assinada, o país passa a correr o risco, com essa reforma trabalhista, de experimentar o assassinato dos seus direitos e no lugar da carteira assinada, a gente passa a ter uma carteira assassinada. Lembram-se que eu chamei a atenção para o fato de que 40% dos recursos públicos estão destinados constitucionalmente à saúde e à educação? Pois bem, é exatamente com isso que o governo quer acabar. Ele quer desvincular qualquer tipo de orçamento para educação e saúde de obrigatoriedade de conversão e investimento em políticas públicas. O atual governo interino tem proposto uma emenda constitucional que tem como objetivo congelar todos os gastos com políticas sociais por 20 anos no país, sacrificando por 2 décadas, por uma geração, a possibilidade de melhoria da saúde, da educação, da seguridade e da própria previdência no país, que também é um objeto de investida desse governo interino. O que se apresenta é o desejo de ampliação da idade mínima para que o trabalhador possa se aposentar. A proposta do governo é aumentar em mais 10 anos trabalhados, para casa dos 70, dos 75 anos, essa possibilidade de aposentadoria. Além disso, um elemento que precisa ser destacado está no fato da tentativa de encolhimento do auxílio-doença. E para terminar,
esse governo tem como objetivo restringir o acesso à previdência rural para os trabalhadores do campo. Se esses pacotes forem implementados, há uma imensa tendência de que haja uma concentração de renda e de riqueza no país. Nós temos uma divisão onde 1% da população, que está no topo da pirâmide, detém o equivalente a 1/3, 30% de toda a renda do país. As reformas trabalhista, social e previdenciária têm como objetivo organizar uma política de Estado para esse conjunto de pessoas e não para a maioria da população. Com o maior número de pessoas desempregadas, com o maior número de pessoas ganhando menos, eu tenho melhores condições para que os empresários possam oferecer salários que não dão conta de organizar uma qualidade de vida adequada para o trabalhador, intensificando a possibilidade de que haja acidentes de trabalho e um nível cada vez maior de adoecimento. Esse programa não foi votado, esse programa não é o programa eleito pela maioria da população brasileira. A única forma de nós resistirmos e lutarmos pela permanência e pela manutenção das conquistas históricas para os trabalhadores e para as camadas populares do Brasil é se mobilizando e indo às ruas, lutando contra esse governo golpista e em favor de que o povo brasileiro possa escolher, a partir da sua soberania, qual é o melhor caminho que o país deve seguir daqui para diante.